O que é isso? A comunicação. Por que às vezes a criança autista tem dificuldades de se comunicar? Então vamos lá, vamos ver o que está escrito nesse slide. A comunicação é um conceito observável. Espera aí, se eu fico isolada, eu estou observando que essa criança, se ela fica isolada, eu estou observando que essa criança não se comunica. Se ela começa a repetir palavras, às vezes em inglês, números, ela tem intenção de se comunicar? Daí, às vezes, eu vejo profissionais falando, mas ela fala inglês. Falar inglês não é a nossa língua materna, que é a língua da comunicação. Então, a comunicação ela é observável. Então, e a gente observa que sem a comunicação, quando a gente fala de comunicação, nós não estamos falando só da fala, do código linguístico. Nós estamos falando de tudo. Às vezes eu não falo, mas eu estou mostrando. Às vezes eu posso parar aqui e falar assim, gente, o que está acontecendo com vocês? Né? Quer dizer, só o fato de eu mostrar com as mãos assim, já tem uma leitura que se faz. Não preciso falar. Às vezes a minha mão já se comunica. Quantos gestos nós temos de comunicação para que a gente possa interagir com alguém? Eu não preciso falar. Quando você está apaixonada, você fala? Você usa gestos. Por quê? Porque fala da mesma forma. Eu não preciso ficar repetindo. Então, a comunicação é um ato observável. É um conceito observável. Gostaria que vocês guardassem bem isso. Como é que nós realizamos a comunicação? De duas formas. Primeira, códigos linguísticos. Cada um de nós temos um código linguístico. Nós podemos escrever através do alfabeto, nós podemos escrever através dos gestos, que são o código de Libras, nós podemos escrever através de que mais? De desenhos. Se eu não sei falar, se eu não quero interagir, eu posso desenhar. São códigos linguísticos. Então, tudo, e a fala também é um código. A comunicação verbal também é um código linguístico. Então, nós temos essa como primeira. A segunda, códigos não linguísticos. Expressões fisionômicas, sorrisos, olhares, toques. Por que hoje online a gente tem grandes dificuldades de interagir? Porque a gente precisa de expressões. A gente precisa ver no outro, e às vezes você vê uma câmera fechada. Então, são códigos que às vezes a gente fala, mas por que ele está escondido atrás da câmera? Mas nós temos que entender essa linguagem, que é uma linguagem atual. Só que nós temos códigos, expressões fisionômicas, tá? Vocês sabem quando nós reconhecemos em si e no outro quando está feliz, alegre, com medo. Quantas informações, sorrisos, olhares, toques, tudo isso são informações de códigos linguísticos e não linguísticos, que é responsável pela comunicação. E agora, se a comunicação é observável, como é que fica a ecolalia? Como é que fica a ecolalia? Então, olha bem, vou lá. A ecolalia nada mais é que uma mera repetição da fala do outro. Às vezes eu vejo crianças que passam dias, crianças que foram meus alunos, passaram dias, e de repente você vê ela repetindo algo que foi falado 2, 3 dias anteriores. Por quê? A ecolalia é um comportamento do autista, frequentemente mais do autista, para a construção do discurso. Ele não tem dificuldades fonoarticulatórias. Ele tem dificuldades na interação e na comunicação. Ele tem um aparelho fonoarticulatório completo. Só que muitas vezes ele não sabe colocar este aparelho fonoarticulatório a serviço da comunicação. Então, ele usa a ecolalia.
É como se assim, eu estou falando, a minha intenção não é comunicar. A intenção do autista, quando ele usa a ecolalia e o autista de alto funcionamento, ele repete muito, que é a fala ecolálica. Então, nós vemos isso como um defeito do autista. Eu não gosto muito da palavra defeito, mas é um defeito social. Quer dizer, se eu estou num lugar e repito informações que foram me dadas 2, 3 dias atrás, eu não tenho interesse nenhum de comunicar. Uma professora está colocando, a Patrícia está colocando, verdade, as expressões revelam nossas expressões corporais. Nós nos expressamos com o nosso corpo. O autista tem grandes dificuldades de expressões. Por isso que nós temos que usar muito o teatro, por isso que nós temos que usar muito os fantoches, por isso que nós temos que usar muito as expressões do próprio corpo, como que os animais se expressam, como nós humanos nos expressamos. Tudo isso são situações práticas do dia a dia para envolver essa grande dificuldade da pessoa autista. Então, vocês estão vendo que é importante que a gente conheça a teoria, mas que essa teoria tenha um forte vínculo com a prática, porque sem teoria não existe prática, mas a prática necessita da teoria. Então, são informações sobre a comunicação que são necessárias. Olha bem, nós estamos falando que ecolalia nada mais é que o discurso do outro. Ele não tem intenção de se comunicar. Então, com isso, a gente vê grandes dificuldades e desafios em sala de aula e principalmente com crianças, com pessoas de alto desempenho. Então, nós estamos vendo cada dia mais, nós profissionais da educação, com dificuldades de entender a ecolalia, de entender a comunicação, como que esse discurso é necessário. Como esse discurso é necessário.